infância foi um pouco conturbada. Meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade. E eu vi meu pai com outra mulher nessa época. Fiquei com muita mágoa, muita raiva dele. O estudo era uma forma de eu preencher um vazio que até então eu ainda não sabia que era um vazio. E eu pensava assim, quando eu fizer a faculdade, eu vou ser feliz. E na faculdade foi o contrário. Eu ficava tentando mascarar o tempo todo, buscando pessoas para fazer amizade, buscando trabalho, assistência social. Eu tive um hospital que eu passei e tinha muita criança. Aí eu ficava lá horas, cuidava das crianças, passeava com as crianças. Então eu ficava tentando fazer coisas que fossem suprindo. Quando eu saía do hospital, chegava em casa, eu não era mais a doutora Tânia, eu era a Tânia. E essa Tânia era muito solitária. Muitas vezes eu olhava e falava, eu tenho tudo que eu sonhei até hoje, mas faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E eu, na realidade, eu era muito desiludida com o casamento, pelo que eu vivi na minha infância com os meus pais. E eu casei, mas sempre eu pensava assim, bom, então eu já formei, não preencheu o vazio. Eu fiz a residência, estou fazendo o que eu gosto, não preencheu o vazio. Eu vou casar, vai preencher o vazio, porque aí eu vou passar para uma segunda etapa, eu vou pensar na família, no filho. E eu tive o filho, né? Depois de um tempo eu tive o filho e aí foi meu fundo do poço. Porque quando eu tive o filho, eu vi que não preencheu, eu não tinha mais o que desejar. Aí eu comecei a sentir claramente alguns sinais que eu não sentia antes. Era uma coisa assim, você está bem, de repente você está tranquila, vai tomar um banho, vai fazer alguma coisa e sente uma angústia, uma coisa muito ruim, uma sensação que vai chegar uma notícia terrível para você. Isso chamou pressão na medicina. E eu comecei a ter síndrome do pânico da noite. E começou a vir pensamentos na minha mente, que não tem jeito, que era melhor que eu morresse. E um dia eu fui passear com o meu filho e de repente começaram esses pensamentos, se mata, se mata, se mata. E a hora que eu vi, eu estava acelerando, enfiando embaixo de um caminhão. Nesse momento, eu senti claramente a mão de Deus, realmente tirando meu pé do acelerador e veio aquele pensamento, tem jeito. E a minha irmã, ela era evangélica e ela lutava por mim. Ela sempre orava por mim e ela falava assim, que pedia para Deus não dar paz para mim enquanto eu não me convertesse, porque eu era muito dura. E os profissionais de saúde, no geral, eles são muito endurecidos para essa parte da fé, porque a gente acredita que a ciência tem explicação para tudo. Eu entendi que eu precisava de Deus, que faltava Deus, porque enquanto eu estava apegado ao que eu aprendi na medicina, eu acreditava que a Bíblia era escrita por homens, que eu até questionava a existência de Deus. A gente vai ficando realmente assim muito afastado. Então, um dia que eu tentei o suicídio, eu falei, eu preciso de Deus. E aí eu fui buscar uma igreja evangélica. Na época, eu fiquei 1 ano e meio nessa igreja. E esse tempo que eu fiquei lá, eu não aprendi a praticar a fé. Ouvi a palavra, muita música, muita emoção. E fui indo todos os domingos, isso me dava um bem-estar na hora. Mas quando eu saía, a minha vida continuava igual. Eu era uma médica agora, evangélica, mas eu tinha depressão, eu tinha uma tristeza profunda, eu tinha síndrome do pânico. E aí eu concluí que ali não era o meu lugar. Mas uma paciente um dia, e era uma paciente minha há 5 anos já, quando ela ia no consultório eu tinha vontade de desmarcar. Era pesada, carregada, e eu fui vendo essa paciente mudar. E ela me falou que estava indo na Igreja Universal e que a vida dela estava mudando. E eu ainda pensei assim, bom, a Universal é boa para ela, mas não é boa para mim. Eu achava que era uma igreja que enganava as pessoas, mas mesmo eu achando tudo isso, eu assistia às vezes os testemunhos na televisão, na rádio, e eu ficava pensando, será que essas pessoas parecem tão sinceras? Será que elas foram pagas mesmo? E um dia eu pedi para Deus
me mostrar que se fosse verdade, para ele me falar. E eu recebi uma mensagem, eram aqueles celulares bem grandes, que nem dava para saber direito quem era aquela mensagem, falando assim, não desista, lute. 6 horas da manhã eu estava em pé, fui para a igreja, mas eu já fui diferente. Fui com o coração aberto. Nesse dia, eu pedi para Deus tirar os meus maus olhos, que eu pudesse realmente ver a verdade, porque era a última porta que eu ia bater. Eu não aguentava mais viver da forma que eu estava vivendo. Durante o culto, durante a pregação, eu já vi algo diferente. Eu não sabia explicar exatamente o que era, mas era uma fé que eu não conhecia. Então, eu estava buscando isso. E nesse dia, no primeiro dia, eu já vi que era o lugar que eu estava buscando. Então, eu já saí diferente. Eu já dormi a noite inteira. Eu já vi um sinal de Deus nesse dia, confirmando. E eu comecei a frequentar as reuniões e eu já comecei a não sentir mais aquele vazio que eu sentia antes. Eu já não tinha medo. Eu era uma pessoa forte, corajosa, eu era diferente, eu era ousada. Quando fala que o Espírito Santo dá sabedoria, dá mesmo, é só a gente pedir. Hoje eu dou aula para ensinar médicos, às vezes com muito mais tempo de formado do que eu. Hoje eu desenvolvi uma técnica que foi uma direção do Espírito Santo e eu faço uma cirurgia que só eu faço no mundo inteiro e toda a cirurgia veio através de uma direção do Espírito Santo para mim. O mais interessante é quando eu estou com o paciente, o amor que eu sinto por aquele paciente. É uma alma, a forma que eu lido com as pessoas, com as minhas funcionárias, a forma com que eu trabalho é muito diferente. O Espírito Santo, para mim, é o motivo de eu viver. É tudo, porque eu não estaria aqui, eu tenho certeza, se não fosse o Espírito Santo. Eu já tinha desistido de viver, eu já não tinha mais alegria de viver, porque a gente é falha, a gente é cheio de erros, a gente tem momentos difíceis, mas eu busco colocar o Espírito Santo na frente de tudo porque ele é o motivo da minha existência.